We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never... Império para a África do Sul. Eles também adotaram táticas mais móveis. Mas apesar de se verem forçados a recuar, os Boers se recusavam a desistir, e a guerra se prolongou com os ingleses perseguindo um comando após outro. Muito da perseguição dos Boeres foi feita por colunas montadas. Os homens dos comandos britânicos aprenderam a sobreviver fora de seu país, como os Boeres. Muitos comandantes dessas colunas se tornariam os grandes generais da Grande Guerra de 1914 e 1918. As lições eram aprendidas na África do Sul da forma mais difícil e, posteriormente, iriam provocar reformas de longo alcance no exército britânico. Cada vez mais, os Boeres se viam encurralados. O apoio moral alemão, que azedou suas relações com a Inglaterra, não foi suficiente para fazê-los vitoriosos. Em 1902, os Boeres finalmente se renderam. A Alemanha enfrentou a França também em Marrocos, no noroeste da África, que era considerado área de influência francesa na África. Em 1905, o Kaiser chegou até a visitar o sultão de Marrocos. Seis anos depois, somente uma habilidosa diplomacia foi capaz de impedir um confronto armado entre a Alemanha e a França, após o sultão ter requisitado tropas francesas para ajudá-lo a subjugar alguns membros de tribos revoltosas, pedido muito mal visto por Berlim. A guerra, entretanto, estourou na África do Norte em 1911. Trípoli, antigo nome da Líbia, era um entreposto do então decadente Império Otomano e era cobiçada pela Itália, que possuía ali muitos colonos. Os italianos invadiram Trípoli, alegando maus tratos infligidos pelos turcos. Após os primeiros sucessos contra o exército turco, os italianos se viram forçados a uma guerra de guerrilha contra os árabes no interior. Finalmente, contudo, Trípoli tornou-se colônia italiana. Uma característica particular desta guerra foi o uso inaugural da Força Aérea. Do outro lado do mundo, a rivalidade colonial provocava outra guerra, desta vez entre a Rússia e o Japão. O motivo da discórdia era novamente a Coreia. Os russos estavam colonizando a Manchúria e queriam estender sua influência à Coreia, então japonesa. Não conseguindo encontrar solução diplomática para o problema, os japoneses resolveram desembarcar tropas na Coreia do Norte, na primavera de 1904. Eles abriram caminho pelo rio Yalu e entraram na Manchúria, fazendo com que os russos se dirigissem para o norte, na direção de Mudgen, e para longe da base naval em Porto Arthur, que foi sitiada. Em meados de outubro, uma grande frota russa partiu do Báltico para o que iria ser uma viagem de 20.000 milhas para libertar Porto Arthur. No caminho, ela atacou traineiras inglesas no Mar do Norte, julgando tratar-se de navios torpedeiros japoneses. Porto Arthur, porém, caiu em janeiro de 1905 e a frota recebeu ordens de rumar para Vladivostok. Finalmente, em maio de 1905, após muitas outras dificuldades, a frota chegou ao Estreito de Tsushima, que separa a Coreia e o Japão. A frota japonesa estava esperando e, para assombro do mundo, eliminou a frota russa. Dos 38 navios de guerra russos, apenas 3 conseguiram chegar a Vladivostok.
Depois disso, o presidente norte-americano Theodore Roosevelt intermediou a paz nesta conferência em Portsmouth, New Hampshire. A Rússia foi obrigada a deixar a Manchúria e entregar Porto Arthur aos japoneses. Essa derrota humilhante foi a gota d'água para o descontente povo russo que acabara de ver o exército czarista matar centenas de manifestantes pacíficos em São Petersburgo em janeiro de 1905, no que ficou conhecido como Domingo Sangrento. A agitação cresceu e deu-se o motim da tripulação do encouraçado Potemkin, da frota do Mar Negro. Isso culminou numa greve geral em outubro, que forçou o czar a atender à reivindicação de uma Assembleia Nacional Legislativa. A Duma, como era chamada, foi instaurada, mas a autocracia continuava, e a revolução era um aviso de que o povo russo já não suportava tanta opressão. A Batalha do Estreito de Tsushima ajudou a lançar outra semente de conflito. Observando o modelo inglês, os alemães entenderam que para um país ser uma verdadeira potência mundial e não somente um império, eram necessários um poderoso exército e uma grande base industrial. E concluíram que era imprescindível uma forte marinha para proteger seu comércio de além-mar. Sob o comando do almirante von Tirpitz, foi posto em execução um grandioso programa de construção de navios, que pudessem rivalizar com os da Inglaterra. Nessa época, os navios de guerra eram munidos de armas de tamanhos variados, mas o Estreito de Tsushima demonstrara que eram as mais capazes de decidir uma batalha. Consequentemente, surgia um novo tipo de navio, inteiramente equipado com armas de grande porte, o couraçado, cujo primeiro exemplar, o couraçado HMS, fora lançado pelos ingleses no início de 1906. Do dia para a noite, esse navio tornou todas as principais embarcações existentes obsoletas e possibilitou a von Tirpitz modernizar sua frota. O resultado foi uma espécie de corrida de couraçados entre a Inglaterra e a Alemanha. A eficiência alemã logo diminuiu o tempo de construção de um couraçado de 3 para 2 anos, o que deixou os ingleses receosos, resultando em crescente número de novos couraçados com armas cada vez maiores. Essa precoce corrida armamentista serviu para aumentar a tensão anglo-germânica. Outras nações também sucumbiram à febre dos couraçados, e por volta de 1914, todas as marinhas de expressão mundial os possuíam. A tensão internacional aumentou com a criação de 2 campos armados na Europa. Em 1879, a Alemanha e a Áustria-Hungria formaram uma aliança, a que se uniu à Itália 3 anos depois. Isso era para enfrentar uma possível agressão da Rússia ou da França. Em consequência, firmou-se um pacto em 1894. A Itália, entretanto, aumentou o imbróglio, garantindo em 1902 que, em troca de carta branca na Líbia, não tornaria a lutar com a França. A Inglaterra, que tradicionalmente suspeitava da França e dos projetos da Rússia no Afeganistão e no norte da Índia, ficou fora dos enredos continentais. Mas se aliou ao Japão em 1902 para distrair a atenção da Rússia. O crescente poderio industrial alemão e sua ameaça aos tradicionais mercados britânicos forçou a Inglaterra a reconsiderar sua posição. Em maio de 1913, Eduardo VII visitou Paris e isso abriu caminho para a Entente Cordiale, assinada no ano seguinte. Ele também embarcou em outras missões diplomáticas, incluindo uma à Itália. Em 1907 surgiu a Aliança Anglo-Russa. As peças rivais estavam agora dispostas no tabuleiro, contudo era nos Balcãs que residia o verdadeiro problema. Durante séculos, grande parte da região do Oriente Mediterrâneo fez parte do Império Otomano, que era governado pelo sultão turco. Aos poucos, no decorrer do século XIX, o domínio turco dessa área foi retrocedendo,
Isso em grande parte pelo enfraquecimento da vontade turca. De fato, por volta de 1870, a Turquia ficou conhecida como a enferma da Europa. Nos próprios Balcãs, os diversos estados liderados pela Grécia já haviam começado a tornar-se independentes. Em 1900, o território turco nos Balcãs estava muito reduzido, e neles havia 5 estados independentes: Romênia, Bulgária, Sérvia, Grécia e Montenegro. Till in God's good time, the new world, with all its power and might,